Bom dia, amados irmãos e irmãs, né? Sejam todos bem-vindos. Olá, você também que nos acompanha posteriormente pelas redes sociais da comunidade Anauinha, pelo YouTube. Não esqueça de curtir e compartilhar o link dessa transmissão, desse estudo bíblico, para que esse estudo bíblico possa chegar àquelas pessoas que mais precisam, né? Esse estudo bíblico surgiu com a necessidade de algumas pessoas que estavam fazendo o estudo bíblico e tinham algumas dúvidas. Então a gente está fazendo esse estudo bíblico acompanhado com vocês, para que a gente possa, né, da medida do possível, esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter, e também para auxiliar aquelas pessoas que têm dificuldade, né, de ler a Bíblia, né, que não conseguem sentar e ler a Bíblia. Isso é um incentivo, né, para que você consiga, né, para que você veja que é possível parar ali 15 minutinhos para fazer o estudo bíblico, né? Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, não esqueçam de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Nós vamos iniciar clamando a ação do Espírito Santo sobre todos nós, que ele ilumine os nossos pensamentos, ilumine o nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai-nos a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, iluminai a nossa mente, iluminai o nosso coração. Toma conta de todo o nosso dia. Nós já começamos com a leitura da Bíblia. Pedimos, dai-nos a graça de pôr em prática as palavras que o Senhor tem a nos revelar. Amém. Nós estaremos lendo o capítulo 5, né, do Evangelho de São Mateus. E vai ser como o início, né, do discurso do sermão sobre a montanha. Jesus proferiu um discurso sobre a montanha, vai pegar ali o capítulo 5, 6 e 7. Né? Hoje a gente vai ler apenas o capítulo 5. As bem-aventuranças, começando no versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, se aproximaram dele os seus discípulos, e pôs-lhe a falar os ensinamentos, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E a gente já pode ver que Jesus, a palavra, né, talvez a sua Bíblia esteja bem-aventurado, né? Então, aqui é felizes, né? Bem-aventurado e felizes é a mesma coisa, mas para que a gente entenda, antigamente no Antigo Testamento, os felizes eram os ricos, né? Aqueles que tinham muitas posses. Os pobres eram os amaldiçoados, né? Os desprezados. Mas aqui Jesus já vem dizer que os pobres são felizes, né? E ele faz uma ressalva aqui: os pobres no espírito, né? Não é necessário, né, a gente ser pobre, miserável financeiramente, mas ele fala nesse pobre de espírito, né? A pessoa que é desapegada aos bens materiais. Então vamos lá. Versículo 5. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Note, meus irmãos, que Jesus ele não está prometendo bens e a felicidade aqui nessa terra. Ele está dizendo: felizes os aflitos. Quem em sã consciência, né, estará aflito e estará feliz? É até uma contradição, feliz e aflito. É uma contradição.
se fosse para cá, para a terra, né? Mas Jesus está falando que nós seremos consolados lá no céu, certo? Felizes que têm fome e sede de justiça. Aqui, por mais que a gente lute, né, tenha esse desejo de justiça, que a gente vê que as coisas são muito injustas e que a verdadeira justiça ela não se revela aqui. Então, que nós continuemos ainda com essa sede e fome de justiça, porque nós seremos saciados. Um dia nós estaremos lá diante de Deus e haverá o julgamento final e todas as coisas serão postas às claras, né? Então, essa justiça, essa sede de justiça, nós seremos saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Às vezes a gente quer ter uma misericórdia imperfeita, né? Às vezes a gente quer fazer, a gente pode até dizer, né? Eu faço tanto bem e só recebo mal, só recebo pancada, né? Mas o Senhor ele diz: se nós somos misericordiosos, nós alcançaremos a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Que a gente busque sempre ter essa pureza, para que a gente de fato veja a Deus, porque no céu não é o lugar do impuro, não é o lugar daqueles que tem impurezas no seu coração, né? Aquele que só tem maldade, aquele que faz tudo ao contrário do que Deus manda. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Outra coisa que Jesus diz: aqueles que querem promover a justiça, né, que são pelos bons costumes, aqui nessa terra eles são perseguidos. Pode até perceber, quando você fala algo que é reto, algo que é justo, muitas vezes a nossa sociedade ela nos condena, né? Ela nos persegue. Algumas palavras nossas foram até suprimidas, né? A gente não tem a liberdade de falar daquilo que é certo. Às vezes a gente sabe o que é certo, mas às vezes se cala por conta que sabe da perseguição, que será, né, até um processo, até algo mais grave, se a gente for falar a verdade. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós somos a continuação dos profetas do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente vai ver que os profetas, aquele povo que era escolhido por Deus, aquele povo que era fiel, eles eram perseguidos daquela época já. E nós somos essa continuação. Nós, enquanto cristãos, a gente vai ser perseguido. Às vezes podemos até ter uma falsa, como que eu posso dizer? Uma falsa ilusão, né? Aliás, a ilusão já é falsa, né? Mas podemos até ter a ilusão de que não, o mundo vai nos amar porque a gente fala do amor, porque o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não. Enquanto nós estivermos aqui, o mundo nos odiará, né? E nós seremos perseguidos. E se não formos, é porque alguma coisa estamos fazendo errado. Versículo 13, né? Vai ser o tema: sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Primeiramente, Deus nos chama
a ser sal do mundo, sal da terra. E que se nós perdermos a nossa essência, que é dar aquele gosto, né? Que dá o gosto à vida das pessoas, se nós perdermos esta essência, nós não serviremos mais para nada, certo? E aí ele vai dizer que nós somos a luz do mundo e que não se esconde uma luz debaixo do alqueire, né? O alqueire, antigamente, naquela época de Jesus, era um móvel de 4 ou 3 pernas, né? E aí Jesus está dizendo para não colocar esse móvel em cima da luz, mas que ela fica no alqueire, né? Então, nós que somos luz do mundo, nós precisamos fazer com que nossa luz brilhe, né? Não por vaidade, eu sou bonzinho, isso ou aquilo, não. Mas para que as nossas boas obras cheguem às pessoas que necessitam e as pessoas, ao verem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus, né? Não busquemos a nossa própria glorificação, mas glorifiquemos as coisas que vêm de Deus, né? E os homens entendam que as nossas boas obras, elas devem ser dadas glórias a Deus e não a nós, certo? Cumprimento da lei, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Jesus ele não veio para revogar o Antigo Testamento, mas ele veio para dar a plena perfeição, cumprimento total, para que a gente tenha mais. Jesus veio esclarecer o nosso entendimento, para que possamos cumprir a lei como Deus nos chama, certo? Porque não existia um Deus no Antigo Testamento e a partir de Jesus, né, veio outro Deus e mudou todo o entendimento. Não, o entendimento da lei é a mesma. Só que Jesus ele nos esclarece ainda mais de que como o Pai quer que nós obedeçamos essas leis. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A nova justiça é superior à antiga. Versículo 20. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chama seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá que responder na geena de fogo. Portanto, se estiver para fazer tua oferta ao altar e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois virá apresentar tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto está com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Na lei antiga dizia que não matar. Se você matar, você iria comparecer diante do tribunal. Jesus aqui está indo muito mais além. Todo aquele que se encolerizar, aquele que ficar com raiva, com ódio do seu irmão, este vai responder também. Tantas vezes nós matamos os outros dentro de nós mesmos. Jesus ele não fala aqui só da morte física, né? Mas também da morte dentro do nosso coração. Todas aquelas pessoas que nós criamos ódio por ela, ou por uma situação justa ou injusta, né? Isso que não vem ao caso.
Mas todo aquele que você ou eu odiamos, nós já matamos ele no nosso coração. Então, Jesus ele diz que se nós não nos arrependermos, né? Se nós fizermos isso, nós iremos responder. Por isso, meu irmão, que nós não podemos odiar uns aos outros, porque isso não é da vontade de Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele quer nos instruir a amar, mesmo aqueles que não merecem. Amar não é diferente de gostar. Gostar, você gosta de uma fruta, gosta de um alimento qualquer. Amar não é aquele sentimento de, eu quero estar todo tempo perto. Não. Amar é decidir fazer o bem. É decidir. É não prejudicar ao outro. Certo? Então você não precisa gostar de todo mundo, mas você é obrigado a amar todo mundo. Mesmo aqueles que você tem alguma coisa contra. Então, se você já está lembrando aí de alguma pessoa que você tem rancor no seu coração, que você ainda não perdoou, através dessa passagem, né, que diz, se você for fazer uma oferta ao Senhor diante do altar, né, se você for comungar, se for para a igreja, fazer qualquer coisa, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né, vai primeiro reconciliar com teu irmão. Primeiro perdoa o teu irmão e busca ser perdoado. Porque ele diz aqui, se a gente não fizer isso aqui agora, enquanto estamos vivos, o juiz, que é Deus, nos entregará aos guardas, que são os anjos, e nos lançará na prisão. Né? Esta prisão aqui, para nós, a gente pode ter como o purgatório, né? Porque ele diz, né? Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Certo? Apesar da pessoa ir lá fazer oferta, talvez sem se reconciliar, aí chega lá no céu, diante de Deus, né? Deus, você não vai entrar no céu de uma vez. Você vai ficar na prisão até pagar o último centavo. Né? Essa é a primeira passagem, né, do Novo Testamento que faz referência ao purgatório. Então, para que a gente não passe por isso, né, que a gente perdoe os nossos irmãos enquanto estamos aqui. Né? Não, eu vou ficar odiando meu irmão mesmo e lá eu pago lá o tempo que for preciso, mas não perdoo. Não, perdoe o seu irmão. Porque isso pode ser uma armadilha para você mesmo. 27. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério em seu coração. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que ele se perca um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na gehenna. Caso tua mão direita te leve a pecar, corta e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a gehenna. Aqui a gente vê, antigamente foi dito, não adulterarás, não cometerás adultério. Jesus está dizendo aqui, já está indo mais além, que todo aquele que olha para a mulher ou para o homem com desejo libidinoso já cometeu adultério no seu coração. Nós vivemos em uma geração muito complicada, tanto porque as pessoas não só olham, mas de fato adulteram, né? Então, hoje em dia o adultério está muito, a gente pode dizer, na moda, né? É muito comum a questão do adultério em todo canto que a gente vai, né? Não só mais de homens, mas próprias mulheres também. E por conta da sociedade que a gente vive, onde as roupas são cada vez piores, né? São cada vez mais tendentes a sexualização da mulher, né? E agora até do homem, né? Agora até é difícil comprar uma calça que seja mais frouxa, né? Agora as calças todas são acolchadas, né? E levando muitas pessoas a pecar. Essas modas que surgiram agora, elas não vêm de Deus, mas elas vêm do inimigo. E também por conta do acesso à pornografia, que aumentou demais,
A questão dos vídeos de celulares, nos grupos, nas redes sociais. E isso provoca, né, para aqueles que estão se perdendo, olhar com um olhar libidinoso. Então, o Senhor já nos fala que todo aquele que olhar com um olhar libidinoso já cometeu adultério. E isso, para a nossa geração, é extremamente grave, porque nós vivemos, acho que na época onde isso é mais exposto, né? Você voltar aí há 15 anos atrás, não tinha esse acesso todo a este conteúdo. Então nós estamos numa decadência moral muito grande da sociedade. Versículo 31. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Outra coisa assim, muito comum na nossa geração, né? Que até mesmo dentro da igreja isso aqui meio que entrou. Jesus está dizendo aqui novamente, reafirmando que o casamento ele é indissolúvel, né? Que aquele homem que repudia sua mulher e se casa com outra, ele está cometendo adultério. E todo aquele que se casa com a mulher repudiada, o homem repudiado, ele também comete adultério. Certo? Não tem meias palavras para o que Jesus está dizendo, né? O que Jesus está dizendo é claro. Posso até fazer um malabarismo aqui para tentar dizer aquilo que não está dito. Mas o versículo 32, ele é bastante claro a esse respeito. Ouviste também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás o teu julgamento para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Antes, aquele que te fere a face direita, oferece também a esquerda. E aquele que te quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa também o manto. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede, e não te voltes as costas ao que te pede emprestado. O Senhor está dizendo para que a gente não resista ao mal, né? Mas não é uma questão de não se opor ao mal injusto, não, né? Mas é a respeito da vingança, né? Que nós não nos vinguemos. A esse respeito, a gente pode até ver, né? Não resistais ao mal. Aí a gente pode ver também quando Jesus respondeu ao sumo sacerdote, e o guarda deu um tapa no rosto de Jesus, e Jesus responde para ele, né? Se eu respondi mal, me mostra onde, né? Se eu não respondi, por que me bates? Jesus não está dizendo para a gente abandonar o mundo e deixar o mal reinar, não, certo? Ele só está falando a respeito que nós não busquemos a vingança, certo? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol igualmente sobre os maus e bons, e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa?
E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, pegou, amai os vossos inimigos, certo? Difícil, mas Jesus está dizendo aqui, orai pelos que vos perseguem, desses modos vos tornareis filhos de vosso Pai. Então, se as pessoas vos perseguem, se as pessoas são nossos inimigos, nós não devemos retribuir o mal com o mal, nem mesmo de falar mal dessa pessoa, mas nós devemos orar por elas. Amar os nossos inimigos, a pessoa lhe dá uma patada e você ir lá, tá aqui essa caixa de chocolate, tá aqui não sei o que, isso aí não é amor não, certo? O amor consiste em querer que a pessoa vá para o céu. O amor é isso. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero que a pessoa vá para o céu, eu quero o melhor dela. Então, que nós não falemos mal das pessoas, mas que nós oremos pelas pessoas que falam mal da gente, pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que causam-nos prejuízo, que nós possamos orar por elas, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Não estou dizendo que isso aqui é fácil, não, isso aqui eu acho que da Bíblia todinha. Essa é a parte mais difícil, a parte mais complicada, porque nós somos muito de querer retribuir aquilo que recebemos. Quando você recebe para mim, você quer retribuir, fica quase que na obrigação. E quando você recebe algo que é mal também, o instinto que tem em você é de retribuir o mal. Mas não façamos isso. Rezemos sempre por aqueles que nos perseguem. Lembrando, Jesus nos pede que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam e também peçamos perdão àqueles a quem nós ofendemos. E assim nós encerramos o capítulo 5. Amanhã nós retornaremos com o capítulo 6. Obrigado pela participação, pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Não, mas eu não estou assistindo ao vivo. Mesmo assim, coloquem nos comentários lá. Depois a gente lê, e a gente vai tentando responder. Obrigado mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar essa formação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.